Segunda de Reis, capítulo 13. Quero colocar o tema dessa mensagem hoje de crendo no impossível. Amém? Depois dessa mensagem eu acho que o amém pode ser melhor, porque com a força que saiu agora, vocês não estão crendo em muita coisa não. Diga comigo, crendo no impossível. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Aquilo que é possível você mesmo faz. Amém? Aquilo que é possível você faz. Eu preciso de Deus para fazer aquilo que é impossível para mim. Aquilo que eu mesmo posso fazer é possível. Tudo que é possível para o homem, você pega e faz, se esforça e faz. Mas tem coisas que não são possíveis. E aí você entrou na esfera agora do sobrenatural. E aí você depende de Deus. Então você precisa crer, irmãos, no impossível. Talvez se eu abrisse aqui nessa noite para testemunhos, nós ainda somos muito tímidos para isso. Para testemunhar das coisas que Deus fez na nossa vida. Mas algumas pessoas já viveram o impossível. Algumas pessoas já viveram o impossível. E só depende de fé. Pessoas já viveram o impossível em determinadas áreas. Área financeira, área, da saúde. E só depende de fé. Você experimentar Deus fazendo algo na sua vida que você, até o momento não acreditava que era possível. Mas Ele é o Deus do impossível. Amém? Então vamos trabalhar 2 de Reis, capítulo 13, verso 14. Diz assim: estando Eliseu, profeta Eliseu, doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu para vê-lo. Chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essa era a forma com que se saudava os reis em Israel. Então Jeoás era rei de Israel, desceu até o leito do profeta Eliseu e o saudou, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Irmão, você percebeu que do verso 14 para o 15, detalhe do texto, Joás não falou nada para Eliseu o que ele foi fazer. Qual era o motivo da viagem? Qual era o motivo dessa viagem? O motivo dessa visita? O momento é que Joás chega e encontra o profeta Eliseu no leito. Ele estava doente, já bem velho e bem enfermo e já praticamente morrendo. E Joás queria, uma palavra de Deus, queria um milagre de Deus, queria o impossível de Deus, e vai até a um homem de Deus para pegar uma direção, um conselho. E ele chega exaltando esse homem: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. E Eliseu já diz logo para ele como assim, como se estivesse dizendo assim: eu sei porque tu está aqui, então já faz o que eu vou te dizer. Verso 15, Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e tomou as flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele fez. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. Estamos no verso 17, preste atenção. Eliseu então retoma suas últimas forças, as últimas forças do profeta, velho, cansado e doente.
E Eliseu levanta e diz assim: eu sei porque você está aqui. Ele não tinha falado nada, irmão, não tinha comentado nada, mas Eliseu, como um profeta do Senhor, conhecia o coração de Joás, rei de Israel, e o motivo da visita. E aí diz para ele assim: olha, toma um arco e flecha. E ele tomou o arco e tomou a flecha. Aí Eliseu falou para ele: Joás, abra uma janela para o oriente. Ou seja, eu quero que você abra uma janela que dê, sabe, visão para o seu inimigo. O problema de Joás, irmãos, era os assírios, o império assírio que vinha contra Israel. E vinha consumindo tudo e todos ao seu redor. Era tempo de guerra. E nesse momento o império assírio estava, sabe, governando, estava anexando o mundo inteiro, irmãos. Eram impérios de proporções mundiais. E os assírios vêm e ele está com medo, o rei de Israel, Joás. Então Eliseu fala para ele: abra a janela, e ele abriu. Avista o teu inimigo, e ele avistou. E diz: pega o teu arco e a tua flecha, e ele pegou. E aí Eliseu faz uma coisa fantástica. Ele pega das suas últimas forças que ele tinha, se levanta, vai até aonde está Joás, rei de Israel, e coloca a mão dele sobre a mão do rei. É como se tivesse aqui, ó, nessa posição aqui, desse jeito, com arco e flecha. Está nessa posição aqui Joás, rei de Israel. E o profeta, então, Eliseu vem por trás e segura a mão dele aqui, ó, a mão esquerda, e segura a mão direita, segurando o arco e a flecha por cima das mãos dele e dizendo: atire. Já pegou no seu espírito? Sabe o que é isso, irmãos? O reforço do céu. Sabe o que é isso? Eliseu está dizendo: eu estou invocando o espírito de Yeshua. Eu estou invocando a força de Yahvé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobre a tua vida, sobre a tua luta, sobre o teu exército, sobre o teu povo. Irmãos, eu não sei até que ponto você pode enxergar isso, mas a voz de um profeta naquele tempo especificamente era a voz do próprio Deus. A voz de um profeta da antiga aliança, irmãos, era a voz do próprio Deus. Não existia o Espírito Santo, que hoje fala ao homem dentro do seu coração, imprime no seu espírito. Então Deus falava claramente pelo profeta. O profeta era Deus falando na terra. O profeta era um megafone. Era a voz de Deus sobre a terra. E muito das estratégias dos reis vinha pelos profetas. Então Eliseu toma suas últimas forças, retoma ali o seu fôlego, vai até a janela estava aberta, e ele pega e põe a sua mão esquerda sobre a mão de Eliseu, que está segurando aqui a flecha, e pega a sua mão direita e põe sobre a mão de Eliseu, sobre a mão de Joás, que está segurando o arco. Então a gente tem duas mãos, segurando agora o arco e segurando a flecha. É o reforço profético, é o reforço do Espírito de Deus, que Israel, representada pelo seu rei Joás, precisava naquele tempo. Amém? E diz assim a Escritura, então, verso 16: então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco, e ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente, e ele abriu. Então disse a Eliseu: atire, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. E, irmãos, o profeta Eliseu garantiu para o rei de Israel, que era Joás, que você ferirá os sírios em Afeque até os consumir. Você vai vencer. Essa batalha pode ser vencida, não por exércitos naturais, não pelo seu contingente militar, não pelo seu poderio socioeconômico. Essa guerra pode ser vencida somente pelo espírito da profecia,
somente pela intervenção do Rei dos Reis, somente pelo exército que desbaratou os egípcios. Está entendendo isso? Somente pelo Espírito que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó, mas pode ser vencido. Verso 18, disse mais, não acabou não. Verso 18, toma flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. Depois de ter lançado, irmãos, essa flecha pela janela, rumo ao seu inimigo, ele falou assim para ele, pronto, você já lançou a primeira flecha. Isso era só uma expressão, era um apontamento. Você abriu a janela, viu o seu inimigo, eu fui até você, segurei nas tuas mãos, empoderei a sua força, pelo Espírito de Deus, para que você atirasse uma flecha contra o seu inimigo. Ok, até aqui tudo certo. Agora ele falou para Joás, rei de Israel, continue ferindo o seu inimigo. E o texto diz assim, 18, disse mais, toma flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Eita, ai, ai, ai. Agora o profeta, cansado e doente, depois que saiu da janela, faz uma marca no chão e disse, aquele inimigo que eu acabei de pegar na sua mão e você lançou uma flecha contra eles, é aqui no chão agora, está aí o seu inimigo. Você tem um arco forte e você tem muitas flechas, fere seu inimigo. E aí ele ficou meio assim, né? O rei de Israel, Joás, ficou meio assim, e Eliseu falou, fira seu inimigo. O inimigo está diante de você. Você tem aqui do seu lado a voz de Deus. E você tem nas suas mãos as armas que você precisa. Já pegou? Fira o seu inimigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai vencer as forças que assolam a sua vida no natural. Com a limitação da sua mente, você não vencerá aquilo que te para. Com a limitação, com o seu racional, colocando, sabe, toda a sua racionalidade, colocando toda, sabe, a sua sabedoria, a sua, não a sabedoria que vem do alto. A Bíblia difere as duas, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Colocando toda a sua sabedoria humana, colocando todo o seu racionalismo, colocando todo o seu estratagema, toda a sua estratégia, para vencer aquilo que tenta te parar e acabar com seus projetos, planos e com a sua vida, você não vai conseguir. Por quê, irmãos? Porque nós somos um povo espiritual. Nós somos um povo, irmãos, guiados por algo maior que transcende. E nós precisamos confiar, crer, e isso é o exercício da fé. A Bíblia fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que aquilo que a minha mente não alcança, que aquilo que as minhas mãos não alcançam, que aquilo que a minha razão, o meu intelecto não alcançam, o Senhor alcança, irmão. E eu preciso estar nesse lugar muitas vezes de descanso nele, porque o meu descanso mostra para ele que eu confio. Porque às vezes eu estou tentando exercer fé desse jeito desesperado. Corre para cá, corre para lá, chora aqui, chora ali. E recorre a banco, recorre a parente, vai dali, faz não sei o que, inventa moda. E desespera, e está todo atrapalhado, todo enroscado, todo bagunçado. Enquanto Deus quer só que você se assente, irmãos. Que você entre no seu quarto, feche a sua porta e diga, papai, és tu a minha esperança. És tu o meu socorro. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não consigo ir daqui adiante. Minhas limitações chegaram ao seu auge. E o Senhor vai falar assim, estou aqui, filhão. O Senhor vai dizer assim, era isso que eu esperava você dizer. Enquanto você podia lutar, eu deixo você lutar.
Enquanto você dá conta, vai a luta. Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que você não pode, irmãos, Deus entra para fazer. Sabe, o que diz o texto? Falou para ele, vai lá e fere. Diz assim a palavra. 18, disse mais, toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele as feriu 3 vezes e parou. Ao que o homem de Deus, ou seja, o profeta, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra. E a entrada do ano, presta atenção. Verso 20, depois disso ele morreu. E diz assim, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Verso 21, e sucedeu que estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sob seus pés. Ai. Você está entendendo quem é Deus, irmão? E vou te dizer uma coisa. Na autoridade que o Senhor tem me conferido, se sua mente, irmãos, não alcança essa palavra, você precisa levantar daqui e ir embora. Porque não tem o que você faça aqui. Você está diante, irmãos, de uma palavra de Deus. Não é cinema, não é Rotary Club, não é Lions Club, não é maçonaria, não é, irmãos, teatro, cinema. Nós estamos diante da palavra do Senhor. E precisamos crer quem nos chamou e quem nos comissionou. Se cada vírgula dessa palavra não fala ao seu espírito, se cada vírgula dessa palavra não convence a sua mente, você não precisa estar sentado aí, porque você está se enganando a si mesmo. Você entendeu quem era que falava com Joás? O poder que estava sobre Eliseu. Diz, irmãos, que Eliseu morreu e ele foi sepultado. Jogaram ele lá numa cova. E diz que os inimigos então entraram. Logo depois que ele tinha morrido, depois de um tempo, os inimigos invadiram. E estava num momento de guerra. E eles estavam então enterrando os mortos da guerra. E quando pegaram um morto e jogaram na mesma sepultura de Eliseu, olharam lá e disseram, tem um homem morto aí. Tem espaço. E jogaram o cadáver desse homem na sepultura de Eliseu. Quando o homem tocou no Eliseu, ele levantou e saiu andando. Você consegue entender isso, meu irmão? Irmão, por que o Deus que fez isso no passado não pode resolver a sua vida? Não pode resolver o Brasil, não pode resolver Araguari, por pior que esteja, meu querido. Por que não pode? Mas qual que é o contexto que nós estamos aqui? Joás, rei de Israel, ele tinha a palavra de Deus do lado dele, ele tinha as armas na sua mão e ele tinha estratégia. Então Eliseu marca o chão e diz, esse é o seu inimigo, são os sírios, fere os sírios. E ele tinha muitas flechas. Aí ele foi lá e feriu 3 flechas e parou. E o rei falou para ele, terminou? E ele, sim. E o rei não, o profeta, né? O profeta falou para ele, terminou? E ele, sim. E o profeta Eliseu falou para ele, indignado, diz o texto, 3 vezes. Você tem um alforje cheio de flechas. 5, 6, 7 vezes você deveria ter ferido. E aí você feriria os sírios até os consumir. Mas agora você vai vencer os sírios 3 vezes. Em 3 batalhas você vence. Na 4ª eles tomam o teu reino.
e morreu. Está entendendo isso? E que experiência fica isso para nós, irmãos? Tudo que tiver a mão para fazer, irmãos, faça com todas as tuas forças. Vai orar, irmãos, ora bastante, não ora 5 minutos não. Vai ler a Bíblia, não lê um versículo não, irmão, lê logo 3 livros. Vai ofertar, irmãos, não dá migalha não, querido, dá tudo que você pode. Vai crer, não crê pela metade não, crê por inteiro. Acredita verdadeiramente que milagres ainda estão habilitados para nós hoje. Ainda existe, irmão, cego enxergando, ainda existe paralítico andando, ainda existe morto ressuscitando, ainda existe canceroso sendo curado, tumor desaparecendo, ainda existe. Nós precisamos, irmãos, sair muitas vezes. Essa palavra de hoje vem quebrar um pouco a sistemática daquilo que nós vivemos. Porque nós temos, irmãos, uma revelação, um ensino e algo que nós trabalhamos, um conteúdo. Mas eu quero dizer para você, a igreja do Senhor, irmãos, é uma igreja de 2 asas. E ela trabalha, irmãos, no conhecimento e na revelação. No conhecimento e no poder de Deus. Paulo é o homem mais letrado da Bíblia. E ele diz: o evangelho não consiste em vãs palavras persuasivas de conhecimento, mas o evangelho se resume em poder de Deus. Jogaram o profeta, irmãos, numa tumba, numa cova, e depois jogam um morto em cima dele. Ao tocar o corpo de Eliseu, o homem é ressuscitado, se levanta e sai vivo da cova. Essa é a Bíblia, querido. 6, 7, 8 vezes deveria ter ferido, mas agora tu vai ferir só 3 vezes. Irmãos, quantos de nós estamos parando antes da hora? Quantos de nós estamos desistindo, irmãos, da batalha? Quantos de nós temos uma palavra de Deus? Temos, irmãos, um alforje cheio de flechas, ou seja, temos as armas. E temos a estratégia, só que está miando diante da estratégia. Está lamentando diante da estratégia. Você tem a voz de Deus, tem as armas de Deus, tem a estratégia de Deus, irmão, levanta e atira suas flechas até acabar. Tira 10, 15, 20, 30, 40, até acabar as flechas, acabar suas forças, caia esgotado de tanto atirar flecha. E o profeta teria falado: uau, você vai vencer os sírios. Mas ele não venceu. A história diz, irmãos, que 3 batalhas Israel prevaleceu e conseguiu resistir ao ataque dos sírios. E na 4ª ele sucumbiu, provando a palavra do profeta Eliseu. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Capítulo 9, verso 10, diz a palavra do Senhor assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra e nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças. Porque para a sepultura para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eliseu, irmãos, o profeta Eliseu, que nos conduz nessa história, é um homem extraordinário.
porque ele levava as pessoas a acreditar no seu milagre, ele levava as pessoas a gerar o seu milagre. Quando esse homem chega para ele não chega e vai fazendo algo para que resolvesse o problema do rei de Israel, de Joás. Ele dá para ele uma estratégia. Esses são os verdadeiros pais espirituais, esses são os verdadeiros tutores, esses são os verdadeiros profetas. Ele dá para ele uma estratégia que leva ele a acreditar e na sua fé produzir o seu milagre. E todas as vezes que Eliseu é procurado, é isso que acontece. Você lembra no tempo de Naamã? Quem lembra quem era Naamã? General dos exércitos da Síria, justamente esse povo aí, que vem para tomar o governo de Israel. Quando Naamã procura Eliseu, porque Naamã era leproso, o que Eliseu faz? Vai lá, o recebe, ora por ele, não é isso? Não. Naamã vem, com seus carros, Naamã vem com suas tropas procurar o profeta Eliseu, e quando Eliseu é encontrado, dizem para ele: olha, Naamã, general do exército da Síria, está aí. Foi ele que destruiu todo Israel, foi ele que tomou cativo, os filhos desse lugar, e agora ele está leproso. E o que Eliseu fala para ele? Debaixo de uma instrução do Senhor: mande com que Naamã vá até o Jordão e se banhe 7 vezes. Sabe o que eu quero levar você, irmãos, a crer? Em milagre. A lepra não tinha cura. A lepra era uma doença incurável naquele tempo, e todos morriam de lepra, que era uma doença incurável e altamente contagiosa. Os leprosos ficavam separados do arraial. Naamã era aquele homem que você já entende, aquele homem que você já conhece com uma bela farda por dentro, leproso. Só que ele vai procurar exatamente o profeta Eliseu. E quando chega diante de Eliseu, o que Eliseu fala? O que eu tenho para te dizer é que não é uma oração que você precisa, não é de uma conversa que você precisa, não é de uma instrução que você precisa, não é de uma exortação que você precisa. O que você precisa é tomar um banho. Vai tomar banho, só. E o general, o primeiro ministro da guerra que o mundo já teve, Naamã, disse: o quê? Ele falou: vai tomar banho, você vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes, e sua carne se tornará limpa como a de uma criança. O que aconteceu, irmão? Como eu e você, como nós somos, Naamã ficou indignado. Naamã ficou revoltado e falou: esse cara é doido, meu. Esse profeta não pode bater bem. Eu sou o primeiro ministro da guerra, eu sou o general da Síria, do maior império do mundo na atualidade. Eu sou um dos homens mais importantes do império sírio. Venho aqui diante dele, manda eu tomar banho. E está indo embora indignado. Está indignado, irmão. Se ele pudesse, ele matava Eliseu. Mas no caminho de volta, ele está voltando para a Síria. O guia da carroça diz assim: meu senhor, o senhor me dá permissão de falar? E o Naamã diz: fala, o que você quer? E ele falou assim: o senhor já veio até aqui, o senhor atravessou todas essas terras, o senhor chegou até esse lugar. Todos sabem que sobre a palavra desse homem há poder. Não há salvação nenhuma para o senhor vai morrer dentro de dias. Já que o senhor está aqui, por que o senhor não vai lá nesse Jordão de uma vez e toma o banho que ele mandou o senhor tomar? E o Naamã falou: é mesmo, né? E foi, irmão. E diz que ele se banhou 1 vez e nada, 2 vezes e nada, 3 vezes e nada, 4 vezes e nada. E ele já estava querendo desistir. Aí o carroceiro falou assim: são 7.
E na 7ª vez ele saiu daquelas águas e sua pele era limpa como a de uma criança. Sabe o que aconteceu com esse homem, irmãos? A história diz que ele era um dos sacerdotes de Rimon, um dos deuses da Síria, e que ele entrava no santuário de Rimon juntamente com o seu senhor, com o seu rei, para poder adorar a essa entidade. Esse homem se converteu ao Senhor, irmão, ficou livre, ainda levou uma porção de terra ainda para fazer um altar de adoração ao Deus de Israel dentro do Império Sírio. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa, irmãos, que no debate você não vence a pessoa. Tem coisa que na instrução você não vence a pessoa. Tem coisa que na argumentação você não vence a pessoa. Estabelece o poder de Deus. Você vai falar, eu vou te provar que Deus é Deus sobre a tua vida, pela oração e pelo jejum e pela instituição da glória dele sobre a sua vida. Porque, irmãos, milagres estão abertos, a porta do milagre está aberta, Deus continua agindo. E o que Naamã entendeu? O que ele precisava, irmãos, é ser liberto de todo o entulho que estava no seu ser, de toda a sujeira que ele tinha. Eu não sei se você entendeu, mas na verdade, o que Eliseu mandou ele fazer foi batizar. Vai para o batismo, que te faz uma nova criatura. Só que no teu caso, tu tem que batizar 7 vezes seguida. E ele foi, irmãos. Aí nós vemos aqui a figura de Joás, que vai lá pedir para o mesmo Eliseu: eu preciso de um milagre. Eliseu diz assim: cadê tua flecha? Cadê teu arco? Abre a janela, tira. Irmãos, eu amo esse cara, Eliseu, porque ele sempre levava aqueles que o procuravam a produzir o seu milagre, a entrar numa esfera de entendimento, de ação. Ele levava as pessoas a exercitar a sua fé, a crer que elas tinham, sabe, que tomar o primeiro passo. Quando o rei Joás de Israel vem procurá-lo, ele diz: cara, eu não vou orar por ti não, eu vou te mostrar uma experiência. Vai lá, pega o arco e a flecha. Ele pegou, abre a janela para o oriente. Sabe o que ele está dizendo? Toda vez que você tem a capacidade, tem a iniciativa de abrir uma janela, uma esperança se abre para você. Todas as vezes que a mão do Senhor está sobre as suas mãos, você pode derrubar qualquer inimigo. E é isso que ele estava dizendo. O que mais que ele estava dizendo? Quando você tiver que lutar, lute com todas as suas forças, não pare no meio do caminho. Então tudo que Eliseu está fazendo é mostrando, irmãos, os passos, é ensinando o processo que nos leva a caminhar com Deus. Lembra daquela mulher, daquela viúva? Teve a viúva de Elias, que é a do bolo, que estava catando graveto, ia morrer de fome. Elias vai lá e diz para ela: faz a tua última refeição, pega seu bocado de farinha e os gravetos que você colheu, faz um bolo, entrega para mim. Isso é a palavra de Deus, irmão. Hoje qualquer um de vocês dizia: aí o charlatão aí, ó, é a viúva pobre, o marido morreu, deixou uma dívida, os credores vieram buscar os seus filhos, porque naquele tempo a história diz: você deve alguma coisa, deve, não tem como pagar, dá os seus filhos como escravo. Aquela mulher não tinha como pagar, o marido morreu, deixou uma dívida, veio o credor e ela tinha os filhos. Então vieram buscar o filho dela e ela está lá. Irmãos, Elias chega e diz assim: o que você está fazendo? Eu estou catando graveto. E o que você tem lá na sua casa? Eu tenho um bocado de farinha, para a gente fazer a nossa última refeição e morrer na seca.
Então Elias fala: faz o bolo, mas não coma a sua última refeição, porque se você fizer a última refeição com seu último bocado de farinha, você vai comer e vai morrer do mesmo jeito, de barriga cheia. Mas se você fizer desse bolo e entregar para mim, o que a sua mente fala? Safado, sem vergonha, charlatão. E a mulher obedeceu, irmão, fez o bolo, que era para o filho comer e não morrer de fome, e deu para Elias. E Elias comeu do bolo e abençoou aquela casa, de forma que a farinha da vasilha não se acabou mais, até que terminasse a seca. A Bíblia conta duas histórias, a história de Elias e a história de Eliseu. Eliseu tem uma outra viúva, que também está lá na mesma situação. E eu acho que os filhos da viúva de Eliseu, né, que tinham uma dívida. A de Elias era tempo da seca, os filhos iam morrer de fome. Essa viúva, no tempo de Eliseu, que o pai morreu e deixou uma dívida. Aí o credor vem buscar os filhos, ela não tem como pagar, aí recorre a Eliseu. E Eliseu diz assim: o que tu tens em casa? E ela falou: só um pouquinho de azeite. Aí Eliseu fala assim: basta. Saia da tua casa, tu e o teu filho, e recorra a toda a vizinhança, e peça o tanto de vasilhas que você puder pedir, e traga para sua casa. E quando você trouxer as vasilhas vazias e derramar do pouco do azeite que você tem, o Senhor as encherá. Ei, diga assim: é milagre. Precisa de fé, irmão. Essa viúva podia falar: esse cara é louco, meu. Podia falar: esse profeta, sabe, tá doidão. Mas ela falou: não, Eliseu é um homem de Deus. Foi batendo de porta em porta. Vasilha, tem vasilha, me dá botija. E o filho correndo para o outro lado: me dá botija. E encheram, irmãos, uma sala de botija vazia. Aí o pouquinho de azeite que ela tinha, ela ia derramando dentro da botija, e o azeite dela ia multiplicando, de forma que ela ia enchendo a botija, enchendo botijas, enchendo botija, enchendo botija, e o pouco que ela tinha ia se multiplicando. Diz o texto, meu irmão, que quando acabaram as botijas, o azeite parou de jorrar. Você entendeu? Irmãos, tudo na Bíblia é profético. E tudo é uma experiência para você. Enquanto você apresenta vasilhas vazias para o Senhor, Ele pode encher com o pouco que você tem. Mas quando você para de apresentar para Ele as botijas vazias, o azeite para de jorrar. Sabe o que Eliseu falou? Agora você vá e venda todo esse seu azeite que você tem. Pague a sua dívida e viva com os seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa começar com aquilo que você tem. Se Eliseu tivesse perguntado para ela: o que tu tens em casa? Nada, Maicon, nada. O que você pode fazer para começar? Nada. Então o Senhor vai falar: então, nada vezes nada. Sabe por quê, querido? Porque Deus multiplica o que você tem. Deus multiplica o que você apresenta. Diz que sua semente pode produzir até 100 por 1. Então se você, Péricles, entrar com 1 e Deus entrar com 100, 100 vezes 1 é quanto? 100. Ele entrou com 1, Deus entrou com 100. Então ele entrou com uma medida, só que agora ele tem 100 medidas. Você entende isso? Agora, se Deus entrar no seu poder máximo, entrou com 100 e ele entrou com nada, entrou com 0, aí Deus multiplicou 100 vezes 0 é quanto? 0. Então ele continuou com 0, mesmo que Deus tenha entrado com todo o seu poder para poder fazer alguma coisa. Não, você não entendeu.
Você entendeu o que eu falei? Mesmo que Deus tenha entrado com todo o seu potencial para mudar a sua história, se o que você apresenta é zero, o resultado final é nada, irmão. O Péricles apresentou muito pouco, uma porção. Deus veio com toda a sua glória com 100. E no final do processo ele tinha 100 medidas, porque ele apresentou só uma no início. Agora Deus vem com toda a sua glória, com a medida de 100, e ele apresentou zero. 100 vezes 0 é 0. Então no final do processo ele continua não tendo nada, ainda que Deus queira abençoá-lo. Porque tudo começa com aquilo que você tem, com o seu ponto de partida. Com a minha pouca oração, mas eu comecei. Com a minha pouca consagração, mas eu comecei. Com o meu jejum, sabe, no início começando, mas eu comecei. Exercendo fidelidade em todas as coisas, mas eu comecei. Então Eliseu pergunta para essa mulher: o que tu tens? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Ele fala: basta. Então, se você for ver na escritura, irmãos, todas as vezes que alguém procurou Eliseu deu um jeito de mostrar para ele o processo do milagre. Para Naamã, vai tomar um banho. Para Joás, atira as flechas. Para a viúva, busca vasilhas. Você está entendendo isso? Você tem que acreditar, querido. Sabe por quê, irmãos? Porque os homens de Deus eram aqueles que acreditavam na Escritura que Deus abre mar vermelho, que Deus abre Jordão, que Deus derruba muralhas, que Deus para o sol. Foi isso que Josué fez. Que Deus para o sol, que Deus sustenta um profeta no Querite, fazendo um corvo trazer para ele pão e água todos os dias. Os homens da Bíblia acreditavam que uma baleia pode engolir um homem e ele ficar 3 vezes no seu ventre e o peixe devolver ele de novo. Você está entendendo isso? Essa é a Escritura. E se eu estou aqui, irmãos, e minha mente não alcança esse lugar, então você não pode estar aqui. Porque disso depende, da fé depende a mudança da sua vida. Era isso que esses homens acreditavam. Esses homens acreditavam, irmãos, que 5 pães e 2 peixinhos podiam alimentar 15.000 pessoas. Esses homens acreditavam que cego podia enxergar, que paralítico podia andar. Você está entendendo sobre isso? Sabe o que eu penso, irmãos? Que depois que Jesus morreu, foi crucificado, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias na terra antes de subir aos céus. Então ele foi crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou, ao 3º dia. Só que ele ficou 40 dias na terra. Deixa eu falar uma coisa para você que eu acredito. Há muitos anos eu estou estudando sobre isso. Para que ele ficou 40 dias aqui? O que eu vou falar para você agora, eu nunca falei em nenhuma ministração, mas é um dos motivos que eu acredito. Há anos eu estou estudando. Por que ele ficou 40? Por que ele não subiu direto? Por que ele não ficou 7, 3, 5? Por que ele ficou 40 dias aqui? Sabe qual é uma das minhas teses, irmãos? Porque ele tinha que trazer o apóstolo Pedro de volta. Porque Jesus amava esse homem. E esse homem, dentro de toda a equipe, era aquele que mais acreditava. Nós falamos dele há poucos dias no café. Vai lá, está no YouTube, procura a mensagem. Irmãos, a Bíblia fala que João era o discípulo amado. João era o discípulo da intimidade, do amor, mais próximo, mais chegado, mais íntimo, mais carinhoso. Mas Pedro era o que mais acreditava. Por isso, irmãos, que Pedro foi o cara que o Senhor falou assim: vai lá.
Nós vamos preparar a ceia agora. Você vai lá, entra em tal lugar e procura uma mulher que carrega um cântaro. Vá, siga ela, aonde ela for, vai ter um lugar, sabe, um sobrado preparado para que a gente realize a ceia. Irmãos, uma mulher não, um homem carregando um cântaro. E Pedro ia. Pedro pegava e ia. Sabendo ele, irmãos, que quem carregava os cântaros de água eram mulheres, não eram os homens. Quem buscava água no poço, irmãos, na cultura dos hebreus, eram as mulheres, não os homens. Vai lá, a tal hora você vai encontrar um homem buscando água, siga ele. E ele ia. Entraram numa cidade, não sabe, recorreram a Jesus, recorreram a Pedro e cobraram impostos. Pedro vai lá para Jesus e diz: e aí? Como que nós vamos fazer para pagar o imposto? Jesus fala assim: vai lá, Pedro, pega o teu anzol. Se Jesus falasse isso para você hoje, é fácil, né, irmão, ler na Bíblia e falar que bonitinho, que gracinha. Se Jesus falasse isso para você hoje, vai lá, pega um anzol, uma vara e vai pegar um peixe. Pega o peixe e abre a boca dele, lá vai estar lá uma quantia que você precisa para pagar a sua conta amanhã. Você ia, irmão? Mas Pedro ia. Como é que é, Senhor? E Pedro falou: como? Jesus falou: vai lá, pega o seu anzol, pega a sua vara e vai ao mar. Quando você pegar o primeiro peixe, abra a sua boca, abre ele no meio, lá estará o valor devido do imposto, pague por mim e por ti. E Pedro ia. Jesus caminhando sobre as águas. Jesus estava em oração, irmãos, enquanto seus discípulos foram na frente, tomaram o mar e foram à frente. E lá nas madrugadas o mar está açoitando o barco. Irmãos, tempestade de vento, frio, chuva, tudo escuro, ondas gigantes. O barco está para afundar, os discípulos desesperados. Jesus vem caminhando até chegar neles sobre as águas. Sua mente pode alcançar isso? Talvez sua mente não alcança nem isso, mas não é isso, vai acontecer algo maior ainda. Porque você fala: Deus pode caminhar sobre as águas, você também pode caminhar sobre as águas. Alguém olhou para aquilo e todo mundo ficou assustado, dizendo: não bastava tudo que nós estamos vivendo, esse cenário aqui de crise, de confusão, de dor, ainda piora tudo com esse fantasma. Está na Bíblia, irmãos. Eles viram uma luz vindo diante deles e desesperaram. E Jesus grita lá de longe: sou eu, não temais. E Pedro diz: se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Jesus falou: venha. E ele botou um pé para fora do barco e botou o outro e foi. Você acha, irmãos, que Jesus não vibrava com isso? Dizia: cara, o Pedro é fantástico. Ao mesmo tempo que era maior fé, ele era o mais cabeçudo. Ele era o mais teimoso, ele era o mais turrão. Foi ele que teve que passar na peneira de Satanás para ser aprumado. Jesus falava para ele: Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas, dá suporte a teus irmãos. Mas o Senhor dizia assim, Jesus falou: cara, ele veio. E ele está indo crendo e está andando sobre as águas. Ele está andando sobre as águas. E todo mundo está lá olhando e dizendo: cara, Deus é Deus, Jesus está lá, mas olha o Pedro também. Sabe o que acontece, irmãos? Quando acabou essa história, todos os outros discípulos contavam a história de Pedro, e só Pedro contava a sua própria história. De alguém que acreditou, de alguém que creu, de alguém que falou: se ele disse, eu posso fazer. Se ele disse, eu posso fazer.
Ah, mas ele afundou. Mas ele foi, irmão, e andou, e tirou os olhos do Senhor, colocou nas circunstâncias, afundou, mas o Senhor o pegou pelas mãos e o trouxe de volta. E ele foi e voltou. Mas se você for ver em toda a Escritura, irmãos, Pedro era o cara que acreditava. Nenhum dos outros 12 acreditava como ele acreditava. E eu podia passar a noite inteira aqui te dando dados de coisas sobrenaturais que ele creu. Vai lá e pesca, ele pescou. Vai lá e encontra esse homem que carrega água. E ele vai, anda sobre as águas. Quando Jesus morreu, existe uma palavra do próprio Cristo antes de morrer, dizendo para ele: Satanás pediu para te peneirar como um trigo, e eu permiti. Porque, irmãos, todo homem que não é refinado pela peneira do Senhor será refinado pela peneira de Satanás. Eu permiti. Eu vou te acompanhar de longe, Pedro, orando, crendo, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pedro nega. Antes do cantar do galo, Pedro nega 3 vezes. Aí começa a sua queda. Só que Jesus, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele encontra mulheres que foram até ele. E ele diz assim, o nome de um único discípulo. Ele falou assim: mande avisar aos outros e a Pedro que eu estou indo adiante deles para a Galileia. Sabe por que eu ainda estou aqui? Porque eu estou aqui para encontrá-lo. Porque eu preciso trazer o meu Pedro de volta. Porque ele é um cabeçudo, um teimoso, mas não tem ninguém nessa equipe que acredita em mim como ele acredita. Mande avisar para o Pedro, cabeçudo, que eu vou encontrá-lo. Diga a Pedro e aos outros que eu vivo. E aquelas mulheres disseram e falaram: cara, ele falou o seu nome. Dentre todos ele falou o seu nome. Dentre todos ele falou o seu nome, Pedro. Sabe o que ele esperava, irmãos? O tempo da palavra do próprio Cristo, a palavra dele própria se cumprisse. Porque Pedro não caiu, sabe, não despencou de imediato, ele foi caindo. Do dia da morte, do dia que prenderam Jesus, quando ele negou, começou a sua queda, mas Jesus precisava esperar esse processo se consumir. Até o momento, irmãos, de o Evangelho de João, capítulo 21, quando Pedro voltou, caiu de vez, voltou para a pesca. E aí já tinham se passado pelos estudos, irmãos, quase 40 dias. Quando Jesus restitui Pedro no seu lugar, ele diz: agora eu posso ir ao meu Pai. Você consegue entender isso? Se assenta com um homem e diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, ele estava tão constrangido, porque ele diz assim, quando Jesus começa a conversar com ele: e João? E João? João é o cara que te ama mais do que eu. João é o cara que acredita, que sabe, íntimo teu, que reclina a cabeça no teu peito. João é o único que foi até o Calvário de todos nós, e o Senhor falou: ele é outra história. A ele, o meu discípulo amado, eu confiei a revelação que nenhum de vocês vai ter, o apocalipse, o fim de todas as coisas. Só que para você, eu confiei outra missão, o start da igreja. Porque ninguém me amou como João, mas ninguém creu no que eu posso fazer como você. Pedro, a igreja está começando.
E eu preciso de um cara ponta de lança, igual você é. Teimoso, cabeçudo, mas convertido. Eu preciso de um cara que creia em 100% do que eu falar. E esse homem é você, Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 vezes apacenta as minhas ovelhas. E depois diz a Bíblia que Jesus subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. Quantos Pedros nós temos aqui nessa noite? Homens com limitações, com pecados, com falhas, mas que creem incondicionalmente naquilo que Deus está falando. Que crê sem pestanejar. Jesus deixou, irmãos, os fundamentos da igreja. Fundamento apostólico e profético na doutrina dos apóstolos e profetas. Mas levantou e disse: diga a Pedro e aos demais que eu estou indo adiante dele e os encontrarei. Fé. Os homens da Bíblia criam que moeda dava em boca de peixe. Pedro acreditava que um homem era capaz de andar sobre as águas. Pedro acreditava que um homem podia carregar um cântaro enquanto a cultura dizia que era impossível. Os homens da Bíblia acreditavam, irmãos, que um peixe podia engolir um profeta, que um homem podia mandar o sol parar, que as roupas podiam crescer no corpo, que o maná podia descer do céu, que o mar vermelho podia se abrir, que o Jordão podia se abrir, que as muralhas de Jericó podiam cair, que o morto podia ressuscitar, que o cego podia enxergar. O povo da Bíblia acreditava, irmãos, que um leproso podia ser curado da lepra por causa de alguns banhos. O povo da Bíblia acreditava o que eu e você acredita. O que nós acreditamos? Qual é o nível da nossa fé? E eu quero terminar, nós vamos orar agora, te dizendo, irmãos, tire os seus olhos do natural. Às vezes você vê Deus querendo atuar de alguma forma e você diz: não, isso não pode ser de Deus, isso não é assim, isso não é assado. Irmãos, Deus não se move na sua caixinha. Deus não se move no meu nível raso, no seu nível raso de revelação. Deus se move da forma como Ele quer. Quantos de nós acreditaríamos que Jesus queria curar um cego e Ele podia apenas dizer ao cego: enxergue, e ele enxergaria? Mas Jesus não quis fazer isso. O que Ele quis fazer, pastor? Ele quis cuspir no chão. Diz a palavra que Ele cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão e pegou na saliva que Ele havia cuspido e colocou barro e fez uma lama e passou nos olhos do cego. E aí ele enxergou. Não, podia ter enxergado, mas não. O que faltava? O Senhor diz: vai lá e toma banho no tanque, lava a lama e volte a enxergar. Por que foi assim? Porque Ele quis. Sabe o que eu entendo estudando sobre isso? Irmão, eu já falei para você. Esse cego, irmãos, por alguns estudos que lemos, diz que ele não tinha o globo ocular. Não era como aquele outro cego que já tinha enxergado e não era um cego de nascença, aquele que via como árvores. Era um cego que não tinha o globo ocular. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu no chão, botou barro e fez um globo.
Jesus da terra, da onde você veio, da matéria, montou o globo ocular dele, colocou no lugar e falou: desça as águas aonde eu te mando, para que isso aqui venha ter vida. Quando você vai entender, irmãos, quando você amar o Senhor, e você vai crer que o peixe engoliu Jonas, e você vai ter até crer, irmão, se a Bíblia disser que Jonas engoliu o peixe. Um rei chamado Ezequias estava leproso como Naamã, e dessa vez Deus não mandou que ele fosse tomar banho como Naamã. Deus mandou o profeta, e o profeta chegou no lugar e disse: cara, esse cara está morrendo. O que o profeta fez, pastor? Perguntou assim: tem figo aí? Como é figo? Doce de figo. Doce, compota, figo tem. Então pega o figo para mim. E ele pegou o doce de figo e passou nas úlceras. E todo mundo olhando aquilo, falando. E quando o doce de figo ia sendo passado nas úlceras, elas iam curando. Por quê? Porque Ele quis. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E quando você ouvir a voz de Deus, uma coisa muito doida, irmãos, obedeça. Obedeça. Você está a ponto de viver um maior milagre da sua vida. E se você resistir, você pode perdê-lo. Simplesmente obedeça. Fica de pé comigo, vamos orar.